Olá, eu sou a Cláudia Santos e hoje eu vim tratar de um tema com vocês de suma importância, que é a escolha de uma máquina. E para falar desse assunto, eu trouxe um time de especialistas de uma das maiores empresas de máquinas do mundo, a Komatsu. Olá, Matheus, como vai? Tudo bem? Fernando, Wellington, bom dia e sejam bem-vindos. Olá, Cláudia. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você para falar sobre esse tema de bastante relevância. Quando tratamos de uma aquisição de uma máquina pesada, não estamos falando de um bem de consumo, e sim de um investimento que deve trazer retorno a um negócio. Portanto, a correta seleção ela é muito importante. Eu imagino que muitos que saem para comprar uma máquina, decidem comprar uma máquina, têm uma série de dúvidas, não é mesmo? Quais elementos que você deixaria, que pontos que o cliente deve levar em consideração quando ele vai escolher uma máquina? Primeiro ponto, Cláudia, é entender qual o negócio do cliente, qual a atividade e por que a máquina vai estar lá. Um outro ponto bastante importante é qual tempo a máquina tem para executar essa atividade. Essa demanda ela varia de negócio para negócio, podendo ser para uma obra de construção civil, uma atividade de extração mineral ou até mesmo um preparo de solo para a agricultura. Mas o processo de aquisição de máquina ela é comum, independente do seu negócio. E a gente sempre destaca 3 principais elementos nesse processo de escolha. Conta pra gente quais são esses elementos. Bom, primordialmente nós falamos de segurança em primeiro lugar. É importante que a máquina atenda aos requisitos de segurança, tanto da operação e da manutenção, onde a máquina irá trabalhar. Aí, em segundo, a gente fala da análise técnica. É onde se avalia a compatibilidade da especificação técnica da máquina com a operação. E por fim, se tratando de um negócio, a análise de viabilidade econômica e financeira. Ok. Matheus, fala pra gente um pouco sobre a importância da segurança na operação e o que isso influencia no processo de escolha de uma máquina. Bom, nessa análise, é importante o cliente avaliar se a máquina oferece recursos que proporcionam segurança durante atividades de inspeção diária da máquina, durante a entrada e saída da cabine do operador e durante a operação de uma forma geral. Então, a integridade física da pessoa ela deve ser tratada em primeiro lugar. O posto de trabalho do operador ele deve oferecer condições ergonômicas, um ambiente silencioso e também um ambiente climatizado, com isolamento e livre de intempéries externas, como chuva e poeira. O conforto do operador ele é fundamental, principalmente em atividades com longos períodos de trabalho. Em cima dos pontos que o Matheus mencionou, relacionado a conforto e segurança, esses 2 itens são os principais pontos que proporcionam que o operador tenha um bom rendimento durante a operação. Atualmente, os operadores passam mais de 6 horas de operação dentro da cabine, então se a cabine não proporciona um conforto bom durante as operações, faz com que ele não tenha um bom rendimento durante as operações. Você poderia contar para a gente o que as máquinas da Komatsu trazem nesse sentido, Produtividade atrelada à segurança e o conforto do operador? Sim, a característica do equipamento Komatsu, ele proporciona para a operação uma cabine ampla, com bom espaço, uma boa visibilidade, um assento que tem uma boa regulagem de encosto e proporcional ao peso do operador, que proporciona ao operador um conforto e uma eficiência na operação, que evita fadigas, proporciona uma climatização boa dentro da cabine. A cabine também possui sistema de amortecimento via coxins. E esses daí são os produtos, são as características que o equipamento Komatsu proporciona para que o operador tenha um conforto, uma segurança linkado a uma boa produtividade. E quando nós falamos em produtividade, eu entendo que a gente passa a falar então do aspecto técnico de uma análise, Matheus, o que você pode dizer para quem está nos assistindo? Nessa etapa deve ser avaliado a demanda produtiva e entender as condições operacionais do ambiente de trabalho. A demanda produtiva equivale à produção ou à quantidade de material que deve ser movimentado em toneladas ou em metros cúbicos e também entender por qual período que essa atividade deve ser realizada, em horas, dias, meses ou ano. Para cada trabalho em específico, para cada projeto,
é importante analisar a jornada de trabalho que vai ser executada, quais os dias da semana e quais os meses, principalmente aquelas atividades que são impactadas pela chuva, né, pela ocorrência de chuvas. Outro fator é entender se há limitações físicas do espaço ou limitação de transporte, que isso também impactará no porte do equipamento. Então, é primordial entender todos esses fatores, né? A demanda produtiva, o período, o local e possíveis restrições. Então, esses fatores irão impactar no porte da máquina e também na quantidade de equipamentos. Isso é bom também entender se o equipamento ele vai ser utilizado para produção ou se ele vai ser utilizado para reserva. Exato, né? Algumas considerações devem ser praticadas no caso aí de máquinas específicas, ou também entender a necessidade e a importância de também oferecer uma máquina reserva para a operação. Fernando, quais fatores você diria que impactam na produtividade e na configuração de uma máquina? Bom, primeiro você tem que conhecer a operação para saber o tipo de densidade que a máquina vai operar, o tipo de solo, se é um solo úmido, se é um solo seco, se é um solo que tem bastante abrasividade. Porque o tipo de solo ele impacta bastante no tipo de configuração que vai ser colocado no equipamento, na ferramenta de trabalho em si. Falando em escavadeira e pá carregadeira, o tipo de material ele impacta bastante na configuração volumétrica da caçamba e em relação também à sua proteção. Falando especificamente da linha de pá carregadeira, ela opera atualmente com lâmina e dente. Especificamente para materiais agregados, materiais mais compactados, é utilizada uma caçamba com dente, que a caçamba com dente ela facilita na penetração do material para com que faça a desagregação dele com mais facilidade, e com isso reduzindo o tempo de ciclo. Para a linha de pá carregadeira que utiliza lâmina, você opera mais na parte de expedição, onde você trabalha em pedreira e em porto de areia, que o material já é mais agregado, o material mais solto. Então, para esse tipo de aplicação, a gente orienta para que o equipamento tenha lâmina para facilitar na atividade. Lembrando, né, que o tipo de material irá impactar também no fator de enchimento da caçamba. Por exemplo, materiais com menor granulometria, como solos em geral, eles permitem um maior fator de enchimento da caçamba. Já materiais com maior granulometria, né, ou geometrias diversas, como rochas detonadas, eles reduzem esse fator de enchimento. E isso impactará no ciclo de carregamento, né, na quantidade de ciclos de carregamento do equipamento e também, consequentemente, na produtividade. É bem interessante mesmo essa questão das características de condições do material para a escolha do implemento e que deve ser considerada dentro da viabilidade técnica. Agora, Fernando, conta pra gente, em relação ao terreno, esse é um item que deve também ser levado em consideração na escolha de uma máquina? Sim, deve ser levado em consideração porque a escolha certa do tipo de equipamento que vai ser utilizado com a configuração para o solo, ele vai proporcionar um conforto e uma segurança durante as operações. No caso da linha de pneu, que é motonnivelador e pá carregadeira, o importante é você identificar qual tipo de pneu que vai ser utilizado por questão de tração. E para a questão da linha de escavadeira hidráulica e trator de esteira, o fundamental é você identificar também o tipo de solo que a máquina vai trabalhar para que você consiga dimensionar qual tipo de sapata que a máquina vai ter, para que proporcione também uma segurança e um conforto durante as operações. Matheus, ainda dentro das considerações de viabilidade técnica, qual a relação entre os equipamentos que trabalham em conjunto? O estudo dessa compatibilidade entre o equipamento de carga, no caso uma escavadeira hidráulica ou uma carregadeira de rodas com equipamento de transporte, ela é muito importante porque eles têm um impacto direto na produtividade. O primeiro fator a ser analisado deve ser a faixa operacional do equipamento de carga com as dimensões horizontais e verticais do equipamento de transporte. Então, essa análise deve ser feita a fim de evitar acidentes durante o ciclo de carregamento, também garantir o máximo de produtividade. Além disso, é importante avaliar o espaço físico demandado durante esse ciclo de carregamento. Então, por isso, essa importância de avaliar essa compatibilidade de ambos os equipamentos. Após essa validação, é importante entender quais as quantidades de ciclos de carregamento e avaliar para cada tipo de negócio e demanda produtiva essa compatibilidade. E, Fernando, algum outro fator deve ser considerado, algo que influencie na operação? Sim, existem alguns fatores, né, que são responsáveis que influenciam na produtividade do equipamento, mas isso daí vai de acordo com cada tipo de obra, cada tipo de operação.
Fatores como o tempo de transporte do equipamento de um ponto a outro, o tempo de parada da operação para ir em banheiro, o tempo de parada para reuniões com a liderança. Então esses daí são os fatores que impactam, né, na produtividade do equipamento. Então a avaliação de todos esses fatores irá influenciar no correto dimensionamento dos equipamentos e isso também terá um impacto direto nos custos operacionais. Bem, nós falamos aqui sobre várias questões relacionadas à segurança, à análise técnica e que impactam na escolha de máquinas e suas especificações. Agora, Wellington, como vocês disseram, a aquisição de uma máquina ela é um investimento, né? E todo investimento exige uma análise de viabilidade econômica. O que você diria nesse sentido para quem está nos assistindo? Exatamente, Cláudia. Como falamos, trata-se de um negócio, certo? Então, após a análise de segurança e técnica, a viabilidade econômica é que vai direcionar a melhor escolha da máquina e equipamento. É nessa fase que se analisa qual que é o potencial de entrega de resultados da máquina e a qual custo. E como que a gente deve detalhar essa análise, Wellington? Um ponto bastante importante, Cláudia. Quando se adquire uma máquina pesada, se espera que ela dure por um determinado período, certo? Então, nesse processo de análise de viabilidade econômica, é importante que se considere todo esse período, tá? Todo o custo do ciclo de vida da máquina. E é importante não cair numa armadilha de olhar somente o custo óbvio, que é o preço da máquina. O custo do ciclo de vida do equipamento ele compõe diversos outros componentes. E quais fatores deveriam ser levados em consideração nesse caso? Bom, vamos lá, Cláudia. No custo de aquisição, além do preço da máquina, existe o custo de captação de capital. Seria o seu custo de financiamento do equipamento. Tá? Passando o custo de aquisição, temos diversos custos operacionais, desde consumo de combustível, manutenções que envolvem preventiva e corretiva, inclusive também mão de obra. Tá? Por exemplo, o operador que vai trabalhar com a máquina. E terminando o custo do ciclo de vida, temos também o valor de revenda da máquina. Você utiliza ela, revende ela para dar continuidade no seu negócio, adquirindo uma outra nova máquina. E o que vocês destacariam da Komatsu, nesse caso, no custo do ciclo de vida da máquina? Esses detalhes que fazem a diferença na escolha da máquina, certo, Cláudia? Então, iniciando ali pelo custo de aquisição. Através do Banco Komatsu, presente no mercado desde 2016, aqui no Brasil, a Komatsu oferece diversos produtos financeiros para que o cliente ele adquira a máquina Komatsu com produtos bastante competitivos no mercado em termos de financiamento. Falando nos custos operacionais, o principal DNA da Komatsu é o comprometimento com a qualidade e confiabilidade. Tá? Esse comprometimento com a qualidade resulta em entrega de produtos de extrema durabilidade para os clientes finais. Isso, de certa forma, reduz os custos de manutenção preventiva e corretiva e também estende a vida útil do equipamento. E por falar em desgaste, Fernando, o que você destacaria no trabalho consultivo da Komatsu? Então, nos itens de desgastes, contamos hoje atualmente com as redes de distribuição, que auxilia, né, o cliente na melhor ferramenta de trabalho que vai ser colocado na ponta. Porque a ferramenta de trabalho, que é o FPS, ele é o principal item, né, que resulta numa redução de custo para o equipamento, dependendo do tipo de operação. E com relação a custos operacionais, Matheus, vocês têm um sistema de gerenciamento de frotas, né? Ele influencia nesses custos? Exato. O sistema de gerenciamento remoto da Komatsu, o Contrax, ele permite que o cliente, o proprietário da máquina, obtenha diversas informações de uma forma remota do equipamento e através dessas informações é possível fazer tomadas de decisões que reduzam os custos operacionais e aumentem a produtividade do equipamento. A Komatsu ela investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento, em recursos e em melhorias que resultam em maior eficiência operacional e também em segurança. Um exemplo disso, recentemente a Komatsu introduziu os caminhões fora de estradas aqui no Brasil, um processo automatizado que garante maior segurança e maior produtividade operacional.
E também na linha florestal nós temos também uma tecnologia que vai desde o sistema de plantio até a colheita mecanizada da operação. Eu imagino que, tomando todos esses cuidados, então, o tempo de duração de uma máquina é muito levado em conta e ela acaba tendo um valor de mercado melhor, Wellington? A Komatsu, Cláudia, sendo uma das marcas mais tradicionais dentro do segmento de máquina pesada, ela possui um valor de revenda bastante interessante no nosso mercado. E também contribuindo com a nossa rede de distribuidores que auxilia o cliente nesse processo de revenda e troca de equipamento. Perfeito, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que quem nos assiste certamente vai levar em consideração item a item que vocês colocaram aqui sobre o que fazer na escolha de uma máquina. Que mensagem final vocês deixariam para quem está nos assistindo? Obrigado, Cláudia. Aproveito a oportunidade para deixar para quem nos assiste que a nossa rede de distribuidores, presente em todo o território nacional, possui profissionais experientes e capacitados para ajudar os clientes nesse processo de melhor escolha de uma máquina pesada. Para nos contactar, entrem no site www.komatsu.com.br. Obrigado, Cláudia. Obrigado mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima.